Leia aqui, por gentileza. Mais uma vez. Moldado para servir a Deus. São várias mensagens que Deus tem nos dado nesse direcionamento, com este direcionamento, trabalhando conosco e nos fazendo mais do que nunca entendermos para o que nós fomos criados. Então, não só criados, mas somos moldados para servir a Deus. Começamos aqui Jó 10:8, que diz assim: foram as tuas mãos, diga comigo, que me formaram e me fizeram. Isaías 43:21 diz: o povo que formei para mim proclamou o meu louvor. É importante que a gente entenda isso. Nós fomos, eu, você, nós fomos moldados e somos para servir a Deus. Deus formou cada criatura neste planeta com uma qualificação especial. Todas. Pode prestar atenção que alguns animais correm, outros saltam, alguns escavam, outros voam. Cada um tem um papel especial para cumprir conforme moldados por Deus. O mesmo se dá com os homens, e você vai aprender isso hoje, tá? Cada um de nós foi concebido ou moldado com exclusividade para a realização de determinadas tarefas. Diga comigo, exclusividade. É só você observar, quando você olha, por exemplo, um arquiteto, quando ele vai projetar um novo prédio, um novo imóvel, eles primeiro perguntam a finalidade, qual é o propósito? Qual é o propósito? Qual é a finalidade? Para que aquele projeto seja executado em cima da finalidade certa. Então, a função pretendida sempre determina a forma, do imóvel, do prédio, da construção. E não é diferente conosco. Antes de Deus o criar, Ele decidiu o papel que você desempenharia na terra, o papel que você ia desempenhar. Jeremias mostra isso. Ele planejou exatamente como queria que você servisse, então moldou para essas tarefas, e você é da forma que foi feito, você foi feito para um ministério, o ministério que Deus tem com você, um chamado, diga comigo, um chamado específico. Mas eu não sei qual é o meu, aí está o problema. Eu costumo dizer, eu bato nisso continuamente, que ninguém, o que nós ouvimos hoje, que eu descobri o meu propósito, isso é com balela, tá? Profissão não é propósito. Eu disse outro dia que Jesus, ele aprendeu carpintaria com o Pai. Mas o propósito foi com Deus. Tá certo isso? Sim ou não? Era carpinteiro. Ele aprendeu carpintaria. Mas propósito não. Propósito foi com Deus. Então nós aprendemos e descobrimos o nosso propósito, ainda que esse propósito esteja, neste propósito esteja nossa profissão, mas não é aquilo que a gente escuta hoje, que todo mundo descobriu o seu propósito e daqui a pouco o propósito mudou, Efésios 2:10 diz o seguinte:
Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos, diga comigo, boas obras, as quais Deus preparou antes para nós a praticarmos. A palavra poema vem da palavra grega traduzida por criação, manufatura. Você é uma obra de arte feita manualmente por Deus. Diga, eu sou uma obra de arte feita manualmente por Deus. Você não é feito em uma linha de produção, uma linha de montagem em massa. Não, nem eu nem você. Sem ter um objeto de reflexão, um propósito exclusivo. Você é uma obra-prima exclusiva feita sob medida. Isso é muito claro a gente saber. Daqui a pouco eu falo, pode prestar atenção que tem algumas características que só você tem. Tem 2 com a sua digital? Tem? Sim ou não? E muitas outras coisas. Muitas outras coisas. Só você tem. Então, 1 Coríntios 7:7 diz assim: gostaria que todos os homens fossem como eu. Diga comigo, mas cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus. Um de um modo, outro de outro. Cada um tem o seu próprio dom. Um de um modo, um de uma maneira, o outro de outra, mas cada um tem. Deus propositalmente moldou e formou você para servi-lo de um modo que torne o seu ministério, ou seja, chamado, serviço, singular. Quem esteve aqui conosco a semana passada? Quem não esteve, levante as mãos. Te aconselho você ouvir o sermão de domingo passado. Por que, bispo, eu devo ouvir? Porque esse talvez seja uma continuação do domingo passado. E se nós fazemos parte de um corpo, formamos um corpo, e todos os membros do corpo têm sua utilidade, nós não podemos ser um membro do corpo, como muitos fazem em algum momento, que diz assim: eu não quero mais funcionar, não quero mais exercer minha função. Então, é como se o seu rim dissesse: eu não quero mais funcionar. O que aconteceria com você? Se o seu pulmão dissesse: eu não quero mais funcionar, como seria? Ou um órgão vital, o seu coração, dissesse assim: estou muito cansado, eu quero desacelerar. Como seria? Por isso que nós precisamos ser pessoas responsáveis. Nós temos uma função no corpo. Como corpo de Cristo, nós temos a nossa função específica. E quando nós deixamos de cumprir com a nossa função, nós prejudicamos outros. Diga comigo, quando eu deixo de cumprir com a minha função, eu prejudico o corpo. Por isso que às vezes o peso é grande. Por isso que muitas vezes o peso é bastante grande. Porque um membro que não funciona, ele prejudica o corpo. Pode olhar para o teu corpo, qualquer membro que hoje para, uma vesícula, rim, pulmão, intestino, qualquer coisa que parar. E aí é onde você interrompe o propósito. Não tem nada a ver com Deus. Somos nós que interrompemos. E aí a gente está cobrando a Deus, né? Falando, não, mas peraí, você é membro do meu corpo e você não está exercendo a função que eu criei você para exercer. Então, ele cuidadosamente, ele misturou o coquetel do DNA que o criou. Cuidadosamente. Davi louvou a Deus
por essa magnífica atenção especial aos detalhes. O Senhor nos traz de volta. Outro dia nós falamos sobre o Salmo 139, e Ele nos quer maravilhados, deslumbrados com a sua grandeza. Então olha o que diz, diga comigo: tu formaste o meu interior, e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te agradeço por me teres feito de um modo, diga comigo, tão extraordinário. Então, mas aí você tem que olhar que Davi foi um insignificante para muita gente. Ele foi o menor na casa da família do pai. Ele foi o descartado. Mas, você vê, ele estava, espiritualmente, ele estava na posição. Espiritualmente, comunhão profunda com Deus. Tem uma frase que nós sempre falamos, você já deve ter ouvido, que é muito forte realmente, que os homens esqueceram dele, mas Deus não. E o propósito que Deus tinha com ele, ninguém pôde executar enquanto ele não chegasse, porque Deus mandou chamá-lo. Não é com esse, não é com esse, não é com esse, o que eu tenho com ele é com ele, não é com nenhum desses que estão aqui. Então, eu te agradeço por me teres feito de um modo tão extraordinário. Tuas obras são maravilhosas, e disso eu sei muito bem. Diga comigo assim, diga: Deus não faz porcarias. Então você não é uma porcaria. Deus não faz porcaria. Deus não apenas o moldou antes do seu nascimento, mas planejou cada dia da sua vida para favorecer o processo de formação. Davi continua dizendo assim, tu me viste quando eu ainda estava no ventre. Diga comigo, tu me viste quando eu ainda estava no ventre. Cada dia de minha vida estava registrado num livro. Eu estava lá no ventre, o Senhor já tinha me visto. Cada dia da minha vida estava registrado em teu livro. Cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. Olha como é forte isso. Cada dia, cada momento, diga comigo, cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. Por isso que a gente tem que se colocar no propósito. E a única forma de você descobrir isso profundamente é em Deus. Em comunhão profunda, em intimidade profunda com Deus. Do contrário, não descobre. A gente fica igual o povo no deserto, caminhando em círculos, vagueando, sem rumo, sem direção. Isso significa que nada que tenha ocorrido em sua vida é insignificante. Às vezes a gente tenta, o diabo trabalha em cima da forma que muitos foram formados, trabalha em cima da maneira que foram criados. Isso tudo é conversa fiada, é tudo balela. O senhor não sabe o que eu passei? A grande maioria passou, um de uma forma, outro de outra. E também não é desculpa, porque se nós pegarmos na Bíblia, nós pegamos uma lista enorme de improváveis, Deus curando seus destinos. Raabe era uma prostituta, Jesus é da descendência de Raabe. Nós pegamos, Sara era uma mulher estéril, uma velha, Abraão, um velho, que aparentemente já não tinha mais o que fazer. Que propósito Deus vai cumprir na vida desse cara, e através desse cara ele levantou. Gideão era da família mais pobre, e ele o menor da casa de seu pai. Deus tornou maior.
Jefité, filho de uma prostituta, de uma relação fora do casamento, e se tornou maior. Ruth, uma moabita, descendente de um povo maldito, Jesus é da descendência dela. Então a gente tem que parar de dar desculpa. Nós precisamos nos colocar no caminho certo, nos colocar na posição certa, porque se fosse para olhar para a história dessas pessoas, Davi foi o menor da família, desprezado. José, o que passou, meu Deus, os irmãos, aparentemente, o trabalho dos irmãos era para matá-lo, destruir, devastar a vida, com a vida dele. Deus transformou numa glória. Então, às vezes a gente fica preso em cima de passado, de história, onde eu fui criado, como eu fui criado, eu sou adotivo, eu fui gerado de uma relação. Isso é tudo conversa. Isso é tudo conversa que nós estamos dando crédito, muitas pessoas estão dando crédito ao que não merece crédito. Estou citando somente algumas histórias aqui, mas tem muitas outras histórias de pessoas que tinham tudo para não ser nada. Gente que começou muito mal e terminou muito bem, mas também tem quem começou muito bem e terminou muito mal. Tem os dois lados. Amém? Então, Deus jamais desperdiça coisa alguma. Nada. Diga comigo, Deus não desperdiça nada. Ele não lhe daria habilidades, interesses, talentos, dons, personalidade, experiência de vida, a menos que ele pretendesse usá-la para a glória dele. Identificando esses e compreendendo esses fatores, você pode descobrir a vontade de Deus para a tua vida. Até aquilo que a gente passa, que muitas vezes você não entende, você precisa só se tornar. Deixa eu dizer uma coisa que eu quero que fique registrado isso, por favor. Diga comigo, biblicamente, existem homens espirituais e homens naturais. Então, grave isso. Homem natural não entende as coisas do Espírito. Só tem uma maneira de você entender: se tornando uma pessoa espiritual. Do contrário, você não entende nada. Absolutamente nada. E aí você não entende os processos. Citei José, meu Deus, o processo que ele passou, porque Deus tinha um propósito tão grande, tão gigantesco com ele. Se algum estivesse passando por esse processo, talvez teria blasfemado, teria desistido, teria abandonado, pulado fora do barco. Mas era um propósito. Se eu disse semana passada, quanto tempo Moisés viveu no palácio, no Egito, como o filho da filha de Faraó, príncipe no Egito? Quanto tempo? Tinha propósito. Depois ele saiu e ficou quanto tempo no deserto? Tinha propósito. Porque ele tinha que conduzir o povo depois no deserto. Ele ia conduzir o povo à terra prometida. Tinha propósito. Entende? Quem está entendendo, por favor? Mantenha a tua mente aqui, tá? Mantenha a tua mente aqui. A Bíblia diz que você é especial e admirável. Você é uma combinação de múltiplos fatores. Somente você pode ser você. Diga assim, olha para quem está do seu lado, diga assim, somente você pode ser você. Somente você pode ser você, ninguém pode ser você. Somente você. Deus o fez de forma única, exclusiva, para a sua glória. Por isso que é uma tragédia você desejar ser outra pessoa. É uma tragédia você desejar ser outra pessoa. Porque Deus, Ele fez você. É você, de uma forma especial. Acredite,
no amor de Deus, na perfeição que Deus trabalha, no que diz sobre você. Diga comigo: eu sou quem a Bíblia diz que eu sou. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Diga: eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Então, acredite e viva da forma que você foi moldado para ser e viver. E a Bíblia diz isso. Você tem que ser o que a Bíblia diz que você é. Você vai ter o que a Bíblia diz que você tem. Não tem outra forma. O que Deus colocou em você, só você tem. Ninguém mais tem. Como Deus lhe dá forma para o ministério? Vamos lá. Toda vez que Deus nos dá uma missão, Ele nos equipa com o que nós precisamos para realizá-la. A combinação sob medida de suas capacidades é a sua forma. Às vezes tem gente que acha que não é capaz, né? Querido, mas vem cá. Quem é? Quem pode sozinho? Jesus não diz: sem mim vocês não podem fazer coisa alguma? Então, a forma espiritual, Deus dá a todo cristão dons espirituais para serem usados no ministério, no chamado, no propósito. São habilidades especiais concedidas por Deus para servi-lo e são concedidas somente aos crentes. Somente aos crentes, a seus filhos. São dons, ou seus dons são parte de sua formação espiritual. Coríntios 2,14 diz assim: mas quem não tem o Espírito de Deus não pode receber os dons que vêm do Espírito. Diga comigo: mas quem não tem o Espírito de Deus não pode receber os dons que vêm de quem? Do Espírito. E de fato nem mesmo pode entendê-los. Essas verdades são loucura para essa pessoa, porque o sentido delas só pode ser entendido de que forma? De modo espiritual. Nunca será entendido de forma natural. É tudo uma loucura. É tudo muito louco. Você não pode adquirir dons espirituais ou mesmo merecê-los. Por isso, são chamados dons. São chamados dons. Eles são a manifestação da graça de Deus para você, para a sua vida. Cristo generosamente, Ele dividiu seus dons conosco, né, através do seu Espírito. Nem é você que escolhe os dons que você gostaria de ter. É Deus quem os determina. E a Bíblia diz que Ele dá a cada um para aquilo que for útil. Tem que ter utilidade. Senão não tem porquê. Vem cá, é igual a pessoa que fala assim: nossa, eu queria ter o dom de impor a mão sobre a vida de uma pessoa, abençoar ela, ser curada. Ué, mas se você quer isso, então comece a fazer. Como é que você vai saber que esse dom está em você se você nem ora por ninguém? Eu queria ter o dom da palavra, igual muita gente começa a falar. Começa. É assim que a gente faz. Você acha que a gente nasce pronto? Você acha, sim ou não? 1 Coríntios 12:11. Você sabe que quando a gente começa o ministério, a gente não está preparado para ele, né? E a gente começa com tanta insegurança. Eu no começo, era tanta insegurança que eu entrava num quarto, botava umas cadeiras e pregava para as cadeiras. Falava: a sua vida vai mudar. Elas mudaram, eu não sei para onde elas foram, porque chegou... É o mesmo
1 Coríntios 12, 11, é o mesmo e único Espírito Santo. Olha como diz, é o mesmo e único Espírito Santo que distribui esses dons. Ele sozinho decide que dom cada pessoa deve receber. Por que Deus gosta de variedades e Deus quer que sejamos especiais, né? Ele gosta dessas variedades e quer que nós sejamos espirituais. Não há nenhum dom que seja concedido a todos, exceto o de servir. Todo mundo pode servir. O dom de servir. Esse dom está à disposição de todos. Todo mundo pode servir. Todos foram chamados para servir de alguma forma e lugar. Além disso, nenhum indivíduo, ele recebe todos os dons. Amém? Sabe do irmão que tem 10 dons, né? Falei, irmão, estou cheio do Espírito Santo, eu tenho 10 dons. E a Bíblia fala de 9. Fala, é verdade, inclusive o da mentira, né? Que é o mais atuante em você, o da mentira. Se você possuísse, ou se nós possuíssemos, todos, não teria necessidade de mais ninguém, nós não teríamos. E isso destruiria um dos propósitos mais importantes para Deus. Nos ensinar, diga comigo, a amar e depender uns dos outros. Seríamos muito independentes. E por que você não tem todos os dons? Por que eu não tenho todos os dons? Por que cada um tem um dom? Porque nós precisamos um dos outros. Nós nos completamos. Os dons aperfeiçoam o corpo. Cada um é distribuído individualmente, para que nós possamos servir. Os seus dons espirituais não foram concedidos para o seu benefício próprio, mas para o benefício dos outros. Da mesma forma que outras pessoas receberam dons para o seu benefício. Esse é o propósito. A gente servir. A abençoar, fortalecer o corpo, ajudar pessoas, ensinar. Imagine você se todo dom, todo conhecimento é guardado. Quem se beneficia dele? Não é verdade? Quem iria se beneficiar? Quem seria abençoado com esses dons? Imagina aquilo que Deus revela a nós, ou aquilo que Deus dá a nós como dons, talentos, habilidades, a gente diz, isso é só meu, não compartilhe com ninguém. Qual o propósito disso? O que eu fiz com isso? Sabe o que eu fiz? Fiz o que a Bíblia diz, enterrei os talentos. E quando você enterra, Deus não pode multiplicar mais e derramar mais sobre a tua vida. 1 Coríntios 12, 7. A sabedoria que anunciamos, diga comigo, é a sabedoria secreta de Deus, escondida dos seres humanos. A sabedoria que o próprio Deus, antes mesmo da criação do mundo, já havia escolhido para a nossa glória. Por isso que eu sempre digo, né? A sabedoria de Deus você não vai encontrar em lugar nenhum, não. Só nele. Só nele. Você não encontra em livros, você não encontra no banco de uma universidade,
você não encontra num curso, só nele. Deus planejou dessa forma para que nós precisássemos uns dos outros. Por isso que a pessoa que diz assim, eu não preciso de ninguém, você já fracassou. E mais, Eclesiastes diz, ai do que estiver só. Sozinho você está frito. Só você está frito. Você não faz nada. Quando nós usamos os nossos dons em conjunto, todos são beneficiados. Se os outros não usarem seus dons, você é passado para trás, você é prejudicado. E se você não usa os seus dons, outras pessoas serão prejudicadas e passadas para trás. Por isso que é a multiplicação, por isso que a Bíblia diz assim, a quem dá, mais será dado. E a quem não tem, até o pouco que tem, lhe será tirado. Tem uma coisa que a gente faz no ministério, não sei se você lembra que tinha um tempo que as pessoas chegavam, cada culto que as pessoas faziam, depois elas vendiam esses cultos, né? Ficava à disposição para você adquirir aquele culto para comprar, e era o DVD, era o CD. E nós do Ministério Mudança de Vida nunca tivemos a coragem de fazer isso. Por quê? Porque nós aprendemos que quanto mais nós damos, mais nós recebemos. Quanto mais das revelações que Deus deu a nós compartilhamos, mais revelações Deus nos dá. Então, pode prestar atenção, que é uma coisa surpreendente. Às vezes vem revelações que você fala assim, meu Deus. Às vezes você já pregou uma palavra, 30 vezes, 40 vezes, 50 vezes. Cada vez ela vem com uma revelação nova. Uma mesma palavra, ela vem com uma profundidade completamente diferente, com uma revelação totalmente. Deus é uma fonte inesgotável, e Ele se renova, a palavra. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, os propósitos do Senhor vão se renovando, e quando nós estamos nele, nós vamos vivendo isso. Nós vamos acompanhando o que nós chamamos de um mover da nuvem. Ela está se movendo, viu? É por isso que é muito importante você aprender uma coisa. Eu sei como Deus trabalha, você nunca vai saber, ninguém nunca vai saber. Ele é muito dinâmico, Ele é muito dinâmico. Então, nunca se esqueça que cada milagre, Ele operou de uma forma. Então, Ele não tem uma forma. Uma única forma, uma única maneira de operar. Senão a gente pode fazer igual Moisés, né? Moisés vai lá e bate na rocha, sai água. Aí Deus fala, agora eu quero que você fale com a rocha. Mas como da primeira vez funcionou batendo, ele foi e bateu de novo, porque achou que era aquela forma que Deus queria agir, porque já funcionou uma vez, mas não era mais. O Senhor falou, agora você não vai entrar na terra. Sabe por quê? Você devia ter me honrado diante do povo. Foi clara a minha palavra para você. Por isso que a Bíblia diz que nem só de pão viverá o homem, mas, diga comigo, de toda a palavra que procede, não é procedeu. Não é procedeu, diga, é procede. Então ela está saindo todos os dias. Dia que você fica sem uma palavra, você ficou, pode ser um prejuízo. Eu tenho um temor gigantesco de faltar de culto, não sei como é que vocês não têm, de verdade. Sabe por quê? Eu nunca sei quando vai ser o mover das águas, o tanque de Betesda vai se mover, as águas serão agitadas, eu só preciso estar dentro. Você nunca sabe quando vai ser aquele dia que Deus ele vai fazer coisas estrondosas. Você nunca. Imagine você, houve lugares, outro dia eu trouxe uma mensagem, todo mundo sabia, tinham mais de 150 pessoas que sabiam que Elias seria arrebatado, tirado
150 pessoas sabiam. Só um estava ali de plantão, para a hora que a capa dele caísse, ele pegasse daquela capa e recebesse daquela unção. Só um. Só um. Cadê os 150? Todo mundo sabia, tem gente que ficou à distância olhando. Mas Eliseu estava lá no pé do eito. Estava lá. Quando Elias falava assim, não, fica aqui que eu vou ali. Ele falou, não, jamais, não deixo. Onde você pisar, eu estou pisando. Onde você for. Por que ele recebeu da unção dobrada? Porque ele estava lá. Por que ele recebeu daquele poder? Porque ele estava lá. Engraçado que, do jeito que eles atravessaram o Rio Jordão, do jeito que ele recebeu da capa, ele já bateu onde está o Deus de Elias, bateu, ele abriu o Rio Jordão também e já passou de volta. Já começou com força, com poder. Por quê? Porque estava no lugar certo, na hora certa. Estava onde estava o mover. Amém? Por isso nos é dado a ordem para descobrir e desenvolver os nossos dons espirituais. Descobrir, como é que eu vou descobrir? E desenvolver no mesmo lugar. No mesmo lugar. Você já parou realmente para descobrir os seus dons? Eu digo uma coisa muito séria, faz tempo que eu falo sobre isso. Olha aqui para mim, todos vocês, a partir de vocês, obreiros. A partir de vocês, obreiros. Vou falar uma das coisas mais sérias para vocês agora. Sabe por que muitos de vocês não conseguem nem repetir o que você ouve aqui? Porque a palavra não entra. Esse é o problema. Sabe por que muita gente diz assim, eu tenho dificuldade para falar, eu não consigo falar. Eu não consigo repetir um versículo. Eu não consigo repetir uma palavra. Grave uma palavra que nós falamos a quarta-feira agora. Nós somos como uma arma, tá? E um cristão sem a palavra na sua boca é como uma arma sem bala. Não tem bala, meu filho. E uma arma sem bala faz o quê? Você não faz nada com ela. Só você pegar ela pelo cabo e tentar fazer alguma coisa com ela como um porrete. Do contrário. Então nós não podemos ser um cristão sem bala. Eu sempre falo para as pessoas, tem pessoas que dizem assim, eu não consigo orar. Eu digo, sabe por que você não consegue orar? Porque a palavra ainda não está dentro de você. Sabe uma das orações mais sérias que muitos precisam aprender e precisam fazer continuamente? Diga assim comigo, diga Espírito Santo. Diga, eu quero, eu preciso ser queimado pelo Senhor. Diga, eu quero, eu preciso ser queimado. Eu ainda não fui queimado. Porque quando você é queimado pelo Espírito, eu sempre penso assim, peraí, o que Deus está fazendo, Deus não muda, Ele é o mesmo. O que Ele está fazendo aí, Ele não faz acepção de pessoas, o problema está em nós. Está em nós, não está nele. A responsabilidade é nossa. Então, a forma que a palavra entra, ela impregna, ela enraiza, ninguém tira. Ela está lá, enraizada. Por que nós vemos pessoas que não adianta ameaçar, não adianta dizer, eu vou tirar a tua vida, ou você nega a sua fé, ou você... Não tem ameaça, não adianta. Elas estão convictas. E muitas vezes, nós precisamos aprender que são situações que nós somos submetidos, que revelam a nossa fé. Se cremos ou não cremos, se priorizamos a Deus ou não priorizamos, o quanto a palavra está dentro de nós, o quanto ela nos governa. Então, muitas pessoas ainda não estão dentro. Você ouve o culto, você gosta, você diz assim, nossa, que sermão lindo, que mensagem maravilhosa. Não, querido, eu sempre digo, sermão não tem sermão lindo, se ele não entrou dentro de você, se ele não impactou a tua vida, se ele não gerou mudanças em você, ele não tem beleza nenhuma nele. Nenhuma. Você acha, como você escuta uma música bonita, quando você escuta, não quero sermão lindo, eu quero aquele sermão que entra e já entra produzindo mudanças.
Ele entra já dizendo a mim assim, não, a partir de hoje isso está implantado na minha vida, a partir de hoje isso não faz parte da minha vida, a partir de hoje isso vai fazer parte da minha vida, a partir de hoje eu estou vivendo, eu vou praticar, eu estou mudando. Porque muita gente, quando chega no momento da pressão, vou te mostrar o reflexo de muita gente que não entendeu. Você se abate, você se afasta da igreja. Você briga com a mulher, você se afasta da igreja. Você briga com o marido, você se afasta da igreja. Você briga com alguém fora, você se afasta da igreja. Você discute com alguém, você se afasta da igreja. Mas por quê? Não entendi isso. Porque agora que você deveria se aproximar de Deus. O que Deus tem a ver com isso? Você fica chateado com alguém na igreja, você se afasta da igreja. Desculpa, com muito amor que eu vou falar para você. Menino na fé. Menino não pode lidar com coisas grandes. Menino não pode lidar com coisas grandes. Eu não sei quanto a você, eu aprendi que ninguém, nem treinamento, nem curso, nem nada pode me promover se Deus não me promover. Eu aprendi que dons e poder só Deus dá. Para quem quer a vida financeira abençoada, diga comigo, se ele fechar a porta, ninguém abre. E sabe como é que ele fecha? Quando ele sente que você não está... Tem portas que ele fecha para o nosso próprio bem. Você sabe disso, né? Que se ele abrir, ele te mata. Você está morto, não é nem ele. E tem coisas que existem pessoas, eu falava sobre isso sexta-feira. Tem pessoas que não entenderam uma coisa. O mesmo diabo que a gente vê na Bíblia, desde lá do início da criação, ele está aí. É o mesmo. Ele está solto, fazendo as mesmas devastações, as mesmas destruições. Está livre. Ele vai ser preso? Vai, mas não chegou o momento. Então, o que acontece? Quando Satanás chegou diante do Senhor para falar de Jó, aliás, foi o próprio Deus que falou de Jó, da fidelidade de Jó. Aí Satanás acusou, dizendo, né? Mas, olha a vida dele. Olha quanto você o abençoa. Olha a frase que ele usou. Tem um muro de proteção ao redor dele. Da família dele. Dos bens dele. Dele, da família, dos bens. Aí ele ainda olha e diz assim, vê como ele é rico? Deus não fez nada. Você sabe como é que a gente descobre o tanto que a gente estava abençoado? É só quando o muro de proteção sai. O muro de proteção saiu, só isso. O muro de proteção saiu. E aí, foi embora a riqueza, foi embora a família, foi embora a saúde. Foi embora tudo. Nada. O que Deus fez? Nada. Só o muro de proteção, que é o Senhor, saiu. Quem está entendendo, por favor? Presta atenção, isso é sério. Presta atenção, isso é muito sério. O muro de proteção nos mantém seguros. Se o muro de proteção sai, nós estamos expostos. Quando o muro de proteção saiu, foi uma notícia ruim atrás da outra. Uma tragédia atrás da outra. Só porque o muro de proteção saiu. O quanto a palavra está dentro de mim. O quanto ela me governa. Porque eu preciso me levantar. Quando as situações se levantam, eu me levanto em Deus. Bispo, eu estou muito abençoado e muito próximo. Eu quero dizer a você que ninguém tem estrutura para carregar a bênção sem a bênção de Deus.
Falamos sobre isso semana passada. Por que que na primeira pesca maravilhosa as redes rasgaram e os barcos começaram a afundar? Não tinha estrutura. Era bênção demais para eles. E não tinha estrutura. Por que que na segunda pesca maravilhosa diz que era 153 grandes peixes e as redes não rompiam? Que agora tinha uma outra estrutura. Entendeu? Tinha uma outra estrutura. Então, nós precisamos o tempo todo, inclusive para suportar o peso. Diga comigo, a bênção pesa. Até para isso. Para cumprir com o nosso propósito. Nós precisamos da bênção. Se você consegue fazer algo e o outro não, é porque tem graça para isso. E o outro não tem. Porque não é o dom dele. Por isso que nós precisamos dos dons um dos outros, nós precisamos colocar os nossos dons. Nós não podemos prejudicar as pessoas enterrando, omitindo os nossos dons. O que está escrito aqui? Moldados para servir. Moldados para servir. Por isso Deus deu a você, para que você supra o que os outros não têm. Mas com certeza terão o que você não tem. E suprirá também o que falta em você. É assim que a gente caminha. É assim. É suprindo. Nós somos um corpo, formamos um corpo, nós temos dons, talentos que foram dados por Deus. Olha o que diz aqui, há diferentes espécies de serviço a Deus, porém, é ao mesmo Senhor que estamos servindo. Dons espirituais são algumas vezes exageradamente enfatizados, em detrimento de outros fatores que Deus utiliza para nos moldar para o serviço. Ele nos molda, Ele nos prepara para o serviço. Os dons, eles revelam uma chave para descobrir a vontade de Deus para o ministério. Lembra da palavra da semana passada que nós servimos em tempo integral. Nosso ministério é integral. O meu aqui é integral, o seu lá fora é integral. Mas todos servem. É tempo integral. A Bíblia usa o termo coração para descrever o lote de desejos, esperanças, interesses, ambições, sonhos e afeições que você possui. O coração, ele representa a fonte de todos os seus estímulos. O que você ama fazer, seus interesses e o que mais lhe importa. Assim, Provérbios diz o seguinte: assim como a água reflete o rosto, diga comigo, o coração reflete quem somos. O coração reflete quem somos. E muitas vezes reflete na face, você sabe disso, né? Às vezes você pode chegar para uma pessoa e falar assim, por que você está triste? Outras vezes você pode chegar e dizer assim, por que essa amargura? Né? Por que você está tão amargurada? Você precisa do perfume de sexta-feira. Viu? Você precisa do perfume de sexta-feira. A Bíblia diz que há um perfume de felicidade. Um perfume, uma coisa linda, um perfume de felicidade. Nós falamos sobre isso na sexta-feira. E o perfume de felicidade, imagina, quando você exala felicidade, as pessoas falam, meu Deus, que aroma de felicidade, que cheiro de felicidade. E também nós damos gritos de alegria. Como é que é o nosso grito de alegria? Quem está...
Tenho certeza que quem está aí assustou. Falou, incorporou coletivamente aqui. A Bíblia fala para dar gritos de alegria, meu filho. Comemora as suas vitórias, dê grito, cante e grito de alegria. Vamos lá, dê grito de alegria. Quem está esperando a vitória? Pegou de surpresa o irmão do lado aqui. Só faltou um rápido aqui, ó. Sai! Manifestou aqui o irmão. Manifestou a unção de alegria, o espírito de alegria. Nós falamos e oramos sobre isso. O perfume de felicidade. Um perfume, imagina, você exala de tamanha forma que todo mundo sente o cheiro da tua felicidade, o aroma da tua felicidade. Entendeu? E aí agora também tem gente que diz que vai dar desculpa quando a pessoa sentiu o CC nele, fala assim, é minha felicidade. Estou exalando hormônios de felicidade. Não, isso não é coisa de cristão não, hein? Cristão é bonito, cheiroso, bem arrumado. A roupa mais bonita é a que você vem na igreja, principalmente Santa Ceia, viu? É a roupa mais bonita que você tem que usar, de Santa Ceia. Principalmente de Santa Ceia. Seu coração revela o verdadeiro você. O que você verdadeiramente é. Não o que os outros pensam que você é. Ou o que as circunstâncias os forçam a ser. Seu coração determina o porquê de você dizer as coisas que diz e sentir-se como se sente e agir da forma que age. É o coração. Fisicamente, cada um de nós tem um batimento cardíaco exclusivo. Cada um de nós. Assim como temos impressões digitais, como comecei falando. É só você que tem essa aí. Só você. Os padrões da íris são só as suas. Pode ver que às vezes tem lugar que tira digital, outro você coloca os olhos ali, não é? Porque só você tem um padrão de íris. E de voz singulares também. De vez em quando você não conhece uma pessoa só pela voz? Sim ou não? Escuta, aquela voz é inconfundível. É a sua voz. Nosso coração bate com padrões sensivelmente diferentes. Não é exatamente igual. É magnífico que, apesar dos bilhões de pessoas que já viveram, ninguém jamais tenha tido um batimento cardíaco exatamente igual ao seu. Exatamente. Do mesmo modo, Deus deu a cada um de nós um compasso emocional único, que dispara quando pensamos em assuntos, atividades ou circunstâncias que nos interessam. Sabe aquela situação que te interessa e quando você ouve o coraçãozinho dá aquela disparada, dá aquele calafrio, o coraçãozinho ou em circunstâncias, né, que dispara, só você tem isso, esse batimento, esse compasso. Instintivamente, importamos-nos com algumas coisas e desconsideramos outras. Isto são pistas de onde deveríamos estar servindo. Tem coisas que mexem com a gente. Tem coisas que aceleram o nosso coração de forma diferente. A gente pode, inclusive, descobrir propósito por aí. Entendeu? Você pode descobrir o propósito por aí. Bate diferente. Outra palavra para o coração é paixão, né? Existem certos assuntos que lhe despertam paixão e outros para os quais você não liga a mínima. Algumas experiências vão te entusiasmar, prende a tua atenção de uma forma poderosa, enquanto outros
o desanimam ou matam de tédio. Elas revelarão a natureza do seu coração. Enquanto você estava no seu desenvolvimento, enquanto você estava crescendo, deve ter descoberto que se interessa intensamente por alguns assuntos que não despertavam o menor interesse em sua família, ou pelo menos na grande maioria. E aí você tem que perguntar, de onde vêm esses interesses? Vieram de Deus. Muitas coisas que já começou lá na sua infância. Bispo, eu tinha algumas coisas que ardiam no meu coração. O problema é que, às vezes a gente, por se distanciar de Deus, isso se perde. Esse é o problema. Se afasta de Deus, você se afasta do seu propósito. Esse é o problema. Então, Deus tinha um propósito em lhe dar esses interesses inatos. Seu compasso emocional é a segunda chave para a compreensão de sua capacitação para o serviço. Você não pode ignorar seus interesses. Tem coisas que você vai falar assim, nossa, batia tanto, ardia tanto no meu coração, mas depois esfriou. Porque tudo que você tenta na força do braço e não consegue, você vai desanimar. Tudo que você tenta do seu jeito, você vai desanimar. Por quê? Porque se Deus tivesse feito no momento que você não estava preparado, não seria. Diga comigo, promoção antecipada não é promoção, é destruição. Por isso que nunca vai vir uma promoção antecipada. E se ela vier, não vai ser bom para você. Por quê? Porque você precisa estar preparado. Imagine como eles podem ser usados para a glória de Deus, esses dons, esses sentimentos, que isso que mexia com você, que ardia no seu coração. Há uma razão para que você goste de fazer essas coisas, ou tinha o interesse por essas coisas. A Bíblia nos manda continuamente servir ao Senhor de todo o nosso coração. Com todo o nosso coração. Deus quer que você o sirva apaixonadamente, não por obrigação. Aí que está. A gente tem paixão nisso. As pessoas raramente se destacam em tarefas que não apreciam ou que não lhe desperta paixão. Deus quer que você use seus interesses naturais para servir a Ele e aos outros. Você já viu que às vezes às vezes você pode até trabalhar em algo, mas isso não queima em você. Isso não arde no seu coração. Por que não? Porque não é aquilo que você foi chamado, que é o seu dom, o seu talento, a sua habilidade. Mas é o que eu disse, muitas vezes sair aí do rumo, da direção, acaba tendo que se contentar com o que vem, com o que acontece. Mas é diferente quando a gente está no propósito, desenvolve esse talento, você faz com amor, você tem prazer, coração trabalha naquele compasso certo, ele já levanta pela manhã no compasso certo, não é verdade? No compasso certo. Como você sabe que você está servindo a Deus de coração? A primeira coisa, o primeiro sinal revelador, diga comigo, é o entusiasmo e a motivação. Por quê? O coração está no compasso. E muitas vezes no compasso acelerado. Com muito entusiasmo. Com muita motivação. Quando você está fazendo o que ama fazer, ninguém precisa motivá-lo. Ou precisa?
Precisa? Você é automotivado. Ninguém precisa te motivar e falar, vai, vamos meu filho, vamos, vai meu filho, esforça. Igual minha mãe falava para mim, quando eu estava trabalhando na construção civil, vamos meu filho, força, coragem, Deus tem algo maior para você, Deus tem coisa maior para você. Porque quando a gente não faz o que precisa fazer, então às vezes a gente fica igual, nós podemos ser uma espécie de Terá, pai de Abraão. Sai para ir para Canaã, mas para em Harã e morre lá, no meio do caminho. Saiu para ir para Canaã, mas parou em Harã. E nunca saiu de Harã. Morreu em Harã. Mas o texto diz que ele saiu para ir para Canaã. Quem está entendendo? Se seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, o que você faz? Ensine. Ensine o que você sabe. Ensine. Tem tanta gente que tem dons maravilhosos, que pode ensinar, talentos maravilhosos, que podem ensinar. Diga comigo, se é dar ânimo, que assim faça. Mas só pode dar ânimo quem está animado, não é? Sim ou não? Quem está animado aí? Sentir firmeza não. Quem está animado? Hoje eu quero ver cochilar aqui. Hoje eu... Se é dar ânimo, que assim faça. Diga comigo, se é contribuir, que contribua generosamente. Você vê que tem coisas que muitos de nós podemos fazer. Se exercer liderança, que exerça com zelo. Seja um líder excelente. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. São dons. Alguns deles. Alguns dons. Esses aqui, por exemplo, está acessível a todos. Você não precisa de recompensas, aplausos ou pagamento porque adora servir dessa forma. São coisas que você faz sem esperar nada em troca. O oposto também é verdade. Quando você não se entusiasma com o que faz, é facilmente estimulado. Não é? Sim ou não? Agora, é óbvio que não fazemos somente o que gostamos. Você sabe disso, né? Não fazemos somente o que nós gostamos, mas investir nos dons e nos talentos que recebemos é que traz realizações. Você sabe que muitas vezes tem coisas bastante interessantes para a gente pensar. Vamos falar aqui, teve uma pregação que nós fizemos um tempo, acho que principalmente foi segunda-feira. Tem gente que hoje talvez esteja fazendo profissionalmente algo que não gostaria de fazer, mas não tem jeito de mudar. Mas como é que você faz? Você trabalha hoje naquilo que hoje é a tua necessidade, para a tua sobrevivência, mas paralelamente você já vai trabalhando no seu sonho, no seu dom, no seu talento. Vai chegar um momento que você vai dizer assim, não dá mais, agora eu tenho que focar só aqui. Está entendendo ou não? Tem muita gente que fez isso. Existe muita gente na igreja que começou
é mais ou menos assim, está num trabalho, tem um emprego, não tem tempo, né? Não tem condições de sair hoje. Mas começou a investir paralelamente no seu sonho. Naquilo que o compasso do coração, né? Trabalha mais em ritmo mais acelerado, a entusiasmo. E foi trabalhando, foi conciliando. E chegou um momento em que aquilo foi frutificando, crescendo, que não teve mais como conciliar. Então agora eu tenho que deixar aqui e me dedicar ao meu sonho, ao meu projeto, ao meu propósito. Amém? A segunda característica de quem serve a Deus com o coração, com a mais profunda força do ser, diga comigo, é eficiência. Por quê? Aí você faz com eficiência. Você ama o que você faz. Você ama o que você faz. Então, você não faz de qualquer jeito. Você faz o teu melhor. E todos nós, como homens de Deus, como mulheres de Deus, é como uma mensagem que nós pregamos a semana passada. Olha aqui para mim, por favor. É só um adendo aqui, que é um gancho de segunda-feira, tá? Qualidade, competência, a bênção de Deus não sopre se isso faltar, viu? O que você pode fazer com eficiência, o que você pode fazer bem feito, a bênção de Deus não supre isso, não. Principalmente quando eu poderia realmente fazer, mas não faço. Eu poderia me dedicar, mas não me dedico. Quem está entendendo isso, por favor? Não escuta isso aqui como um culto religioso, não, que ele vai te fazer falta. Não escuta assim, não. A vida é tua. Eu sempre falo sobre isso, e eu falo com amor, tá? Eu falo com amor. Que às vezes, quando a vida da gente realmente quer mudar, outro dia eu compartilhei isso quando eu estava sentado aí no lugar de vocês. Eu queria tanto vencer, eu queria tanto que a minha história fosse mudada, que eu sabia que ela dependia de uma única coisa, da bênção de Deus e da palavra de Deus. E eu sentava aí com tanta sede, com tanta fome, que eu queria, às vezes para aquela semana, para aquele dia, eu precisava só de uma palavra. Quando eu digo uma palavra, eu não estou dizendo um sermão. Eu estou dizendo uma palavra. Está entendendo? Uma palavra, uma só. Era só uma palavra que eu precisava. E aquela palavra, quando saía do altar, ela entrava no meu espírito. E aquilo gerava uma força, um poder dentro de mim. Um combustível poderoso dentro de mim. E aquilo me movia naquele dia, naquela semana. Porque a construção de uma vida poderosa, ela não é rápida. Ela é lenta. Ela é paulatina. É assim. Você vai construindo essa vida. Então, quando eu digo assim, quando você se acostuma com a palavra, acabou, o fogo apagou. Quando a palavra não arde mais no teu coração, o fogo apagou. Quando você, no meio de uma palavra tão forte, estou falando como regra não tenha medo não, que eu não sou radical assim não. É como eu digo, às vezes a pessoa que ela tem por hábito, né, levantar para beber água, levantar para ir no banheiro, como hábito. Estou falando como uma necessidade, não, é hábito, é o desinteresse. E aí, muitas pessoas vão dizer assim, poxa vida, mas por que Deus não me abençoa? Porque você não está preparado. Por que Deus não confia mais? Porque você não tem estrutura. Mais bênção, o barco vai afundar.
definitivamente. Ah, como assim o barco vai afundar? Casamento acaba, dívidas aumentam, porque ganhar mais não é sair de dívida. Você sabe que tem gente que é compulsivo. Quanto mais ele ganha, mais ele gasta. E tem gente que, se Deus abençoar financeiramente, amanhã o divórcio aconteceu. Infelizmente. São mensagens que a gente manda para Deus. Entendeu? Tem gente que ocupa o lugar de Deus, do abençoador. Eu não acredito em bênção que toma o lugar do abençoador. Aí você começa a seguir no teu propósito e não no propósito de Deus, é onde o teu frustra. É onde ele fracassa. E aí a gente precisa entender o seguinte: se o muro de proteção sai, aí não fica, não tem família, não tem saúde, não tem... Você já viu a história de Jó? O que foi embora de Jó? Foi embora tudo, foi embora a saúde, foi embora a família, foi embora... Então nós precisamos nos preparar para isso. Nós precisamos nos preparar, a palavra tem que ter peso de verdade. Isso não é religião. Simplesmente religião. Isso é um estilo de vida. E quando você cresce, você vai ser perseguido. Então tem que acabar com o vitimismo. Engrossa o couro. Viu? Engrossa o couro. Tem que ter couro de rinoceronte, 7 centímetros de espessura. Porque você não aguenta uma perseguiçãozinha. Quando você se destaca, meu filho, não tem a frase? Quando a árvore dá fruto, não vão atirar pedra nela? Sim ou não? Quer derrubar o fruto dela. Então, é isso que vai acontecer, se você não estiver preparado. Se às vezes você está pesando agora uma criticazinha de alguém que não tem nem relevância, criticazinha de alguém da família, já uma perseguição que você enfrenta. Bispo, e os meus números? Números nunca expressaram diferença, desvantagem na Bíblia. Fiz uma pregação semana passada sobre isso. Nunca expressou desvantagem. Números não expressam desvantagem quando Deus está na tua vida. Nunca. Nunca. E Deus transforma. Todos já ouvimos dizer: arranjei um emprego que odeio para ganhar bastante dinheiro. Então algum dia eu saio e vou fazer o que gosto. Isso é um grande erro. Então já começa a trabalhar no seu sonho, busca aí. Senhor, eu quero que o Senhor me capacite. Eu quero que o Senhor me abençoe. Eu quero que o Senhor coloque essa palavra, por favor. Diga essa palavra: Senhor, me coloque no caminho do meu destino. Me coloca no caminho do meu destino. E tem estrutura. Por isso que a gente precisa de relacionamento com Deus. Porque o caminho do destino de José era o palácio, o governo do mundo. Só que até chegar lá, foi uma batalha. Foi uma batalha. Nós pregamos a semana passada que Davi foi ungido, se tornou relevante. Primeiro você se torna relevante nos céus. Diga comigo: primeiro eu me torno relevante nos céus. Depois você se torna relevante na terra. Davi foi ungido nos céus e depois 2 vezes na terra. Ungido pelo profeta Samuel e depois ungido pelos reis, pelos anciões, pelas autoridades. Mas primeiro você tem relevância no céu. Se você não tem relevância no céu, como é que você vai ter relevância na terra? Tem que ter relevância no céu. Aí tem gente que vai dizer assim: bispo, eu tenho dificuldade. Ué, mas tudo que... é a palavra da repetição. A gente não aprende. Você aprendeu a andar assim com total facilidade? Sem problema algum? Não cambaleou, não caiu nenhuma vez? Já chegou? Quando você aprendeu a andar de bicicleta, você já montou e já saiu pedalando e empinando? Sim ou não? Não, ninguém.
Então a gente aprende as coisas por repetição. Entendeu? Você aprende o que não presta por repetição e você aprende o que presta por repetição. Tem que começar a colocar isso em prática. Começar a exercitar isso. Tudo que não presta, nós aprendemos por repetição. Então, tudo que presta, nós aprendemos por repetição. Nós fixamos por repetição. Agora, o quanto queremos? Né? Nós fizemos uma pregação a semana retrasada, falando sobre como você se livrar das tentações, mas nós descobrimos também que tem gente que não quer ser livre de tentação. Eu nem faço essa oração. Livra-me das tentações. Não, Senhor. Mas me guarda, porque a tentação é destruição. Não desperdice sua vida em, seja um emprego, ou em algo, ou lugar que não exprima o que vai em seu coração, aquilo que está no seu coração, o que você foi criado para viver. Você foi criado, diga comigo, eu fui criado para viver uma grande vida. Diga, Deus colocou tesouros dentro de mim. Então use-os. O tesouro está dentro de nós. A riqueza está dentro de nós. Está lá em João, amado, desejo que te vá bem em todas as coisas, que seja próspero em todas as coisas, assim como próspera é a tua alma. Prosperidade começa dentro. Alma próspera, vida próspera. Alma miserável, vida miserável. Lembre-se que as maiores coisas da vida não são coisas. O significado é muito importante, é muito mais importante do que o dinheiro. Não são as coisas mais importantes da vida. Inclusive tem uma coisa muito interessante, né? Você quer ver um negócio simples? Tira todos nós, vai Bispo Maurílio embora, vai os obreiros embora, vai todo mundo. O que sobra isso aqui? O que resta aqui? Só prédio, só tijolo. O que faz desse lugar um lugar abençoado? As pessoas. As pessoas. As pessoas que fazem do lugar um lugar abençoado. O que faz da tua casa um pedacinho do céu? Minha mãe estava tendo um problema de alteração de pressão. Sobe a pressão, sobe a pressão, sobe a pressão. Nem controla a pressão, sobe a pressão. Aí eu fui, busquei minha mãe e falei, você vai ficar uns dias comigo na minha casa. Agora nós precisamos levantar a pressão. Nós precisamos levantar a pressão, porque a pressão só fica lá embaixo. Lá embaixo. Tem hora que tem que falar, opa, levanta um pouco essa pressão, que fechar um braço não é bom. Aí ela fala assim, gente, eu tenho tanta paz, tanta tranquilidade, que gostoso. Mas não é o lugar. Somos nós. São pessoas. O que torna um lugar maravilhoso são pessoas. Não é verdade? Que casa maravilhosa. Mas pode dizer, casa maravilhosa, mas é um inferno. Então a casa são pessoas. Somos nós. Então, por isso que o Senhor diz, se tu uma bênção. É melhor possuir poucos bens com o temor do Senhor do que ser rico e o quê? E viver infeliz. Não se conforme em apenas alcançar uma boa vida, porque uma boa vida não é boa o suficiente e no fim das contas ela não satisfaz, viu? Você pode ter muito do que viver e ainda assim não ter o que viver, ou não ter para que viver para o que está vivendo. Isso pode acontecer com você.
não ter sentido a tua vida, não ter propósito. Você pode ter muito, mas não ter para o que viver. A vida é vazia, a vida é frustrada, a vida é sem sentido. Almeja uma vida melhor. Aprenda isso com a Bíblia. Servir a Deus de forma que exprima o que está em seu coração, no mais profundo do seu ser. Chegue a uma conclusão sobre o que você foi chamado para fazer. Precisa chegar a essa conclusão. O que Deus colocou no seu coração para fazer. Então, faça isso para a glória de Deus. Busque isso. Senhor, eu quero entender melhor. Eu quero saber. Eu quero conhecer o meu propósito. Para o que eu fui chamado? Eu quero ser moldado para servir. Eu quero ser moldado para servir ao Senhor e servir as pessoas que o Senhor tem colocado no meu caminho. Eu quero ser chamado para isso. Ninguém mais pode ser você, somente você pode ser você. Você é único, você é exclusivo. Você recebeu dons, você recebeu talentos para servir o seu Criador. Inclusive, não vai longe não. Na sua casa mesmo, ninguém pode ocupar seu lugar. Só você. E fora também. E você precisa se levantar decidido a ser a pessoa que Deus, o Pai Eterno, o criou para ser. Se levantar com força. Decida não ser uma imitação barata de alguém. Eu não queira ser igual a alguém, uma imitação barata de alguém. Deus não criou para isso, Ele nem vai aceitar. Não deixe que inveja entre no seu coração, né? Eu queria ser essa pessoa. Não. Insegurança, complexos e amargura, não deixe isso entrar no seu coração, não. O que o Senhor colocou em você é necessário e perfeito e deve ser usado para a sua glória em benefício do reino e das pessoas. Pedro 4:10 diz assim: Deus deu a cada um de vocês algumas capacidades especiais. Estejam certos de que as estão utilizando para se ajudarem mutuamente, transmitindo aos outros as muitas formas da graça de Deus. Você é uma pessoa muito importante. Olha para quem está do seu lado e diga assim: você é uma pessoa muito importante para o reino de Deus. E diga novamente para ela que ela foi chamada, está aqui por um propósito forte. Diga para ela que o seu ministério é fundamental, porque foi formado, planejado por Deus para este tempo. Agora olha para ela e diga assim: cumpra com o seu propósito nessa geração. A Ele. Se coloque em pé, por gentileza. Feche os seus olhos. Não desperdice sua vida com o que é inútil e não foi chamado para fazer. Sirva a Deus como foi moldado, formado para servir. A cada um é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum. Coríntios 12
Versículo 8 diz assim: pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria. Diga comigo, a um é dado a palavra de sabedoria. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. A outro, fé, pelo mesmo Espírito. Diga a outro, dons de curar, pelo único Espírito. Diga a outro, poder para operar milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. Diga a outro, variedade de línguas. E ainda a outro, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. E Ele as distribui individualmente a cada um, como quer. Com seus olhos fechados, Ele depositou em cada um de nós dons. Ele nos formou, moldou para o serviço do reino. Use para a sua glória. Você já tem dons. Você já tem talentos. Precisa descobrir. Precisa desenvolvê-los. Desenvolvê-los para usá-los. Porque você foi moldado para servir. Você foi criado para servir. Você foi chamado para servir. E quanto mais você usar, mais você terá. Porque a multiplicação de dons, multiplicação de talentos. E tem novos dons que Deus quer derramar sobre a tua vida. Qualidades únicas, exclusivas. Talentos únicos e exclusivos. Habilidades exclusivas que Deus quer derramar a você. A você. E você precisa se abrir para isso. Desejar. Sabe qual foi o segredo que Jesus deu para quem quer ser grande? É uma palavrinha só. Qual? É isso aí. Ele disse que quem quer ser grande, sirva. Quem quer ser o primeiro, sirva. Quanto mais você servir, maior você será. Mais você vai se desenvolver, mais você vai crescer. Mais. Abra o teu coração e diga: Senhor, eu quero conhecer meu dom. Eu sei que eu já tenho, eu sei alguns que eu tenho, mas eu sei que tem outros que eu não tenho. Eu quero conhecê-lo, eu quero te cobrir, e eu sei que sozinho eu não posso. E eu quero desenvolvê-los. Eu quero desenvolvê-los, porque eu quero servi-los, Senhor. Eu quero crescer nisso. Eu sei que o Senhor tem um propósito comigo. Eu sei, Senhor, e eu sei que o Senhor quer me usar. Eu sei, eu não vou enterrar mais talentos. Eu não vou enterrar mais dons e talentos, não, Senhor.
Só me ajuda a entender. Me ajuda a entender, compreender. E tem dons e talentos que você pode orar e você pode pedir. Mas tem uma coisa dentro de você. Tudo isso é para você servir. Tudo isso é para você melhor servir. Queridos, por que Deus não deu todos os dons a uma pessoa só? Porque nós precisamos um dos outros. Eu preciso de você, você precisa de mim. O irmão do lado precisa de você, você precisa do irmão do lado. Os que estão aqui na primeira fileira, no meio da igreja, precisam do que estão na primeira, dos que estão na última. Nós precisamos um dos outros. Nós precisamos um dos outros. A Bíblia diz, ai do que estiver só. Ai do que estiver só. Por isso que ninguém pode estar só. Só nós não fazemos nada. Não fazemos absolutamente nada. E nós somos como aquela cidade que Deus edificou em cima do monte. Aquela cidade que todo mundo passa e vê ela brilhando. Mas ela não tem uma luz. Ela não tem uma luz. Ela tem muitas luzes brilhando. Nós somos essa cidade. E diga a Deus, eu quero, Senhor, coloca o teu Espírito em mim, porque eu quero conhecer o meu dom, Senhor. Coloca o teu Espírito em mim, Senhor, porque eu quero te servir melhor. Coloca o teu Espírito em mim, Senhor, porque eu quero a multiplicação dos meus dons e talentos para servir nessa geração, Senhor. Coloca, meu Pai, o teu Espírito em mim. Eu sei que o Senhor me chamou para algo. Eu sei que o Senhor me chamou. Eu sei que o Senhor me formou para algo poderoso. Eu sei, Senhor, não importa a tua idade. Abraão estava com 75 anos de idade. Parecia que já tinha que se aposentar. E tinha tanto ainda para fazer. Davi era um menino, parecia que era tão jovem. E Deus ia realizar tanto através da vida dele. Débora era uma mulher. E Deus levantou aquela mulher com força para mudar aquela geração, para libertar aquele povo. Raabe parecia que estava com o futuro condenado. Parecia que ia morrer naquele estado caótico. E Deus curou o destino dela. E levantou com poder e se tornou um instrumento poderoso. Diga a Deus, Senhor, Senhor, eu estou aqui. Senhor, multiplica os meus dons. Senhor, multiplica os meus talentos. Senhor, derrama da tua graça sobre a minha vida. Senhor, derrama do teu poder. Senhor, eu quero, Senhor, o teu Espírito na minha vida. Eu quero a tua unção sobre mim. Eu quero dons e talentos para te servir. Eu quero. Sabe o que isso significa? É o teu sucesso. É o teu sonho. Porque Deus vai te levantar com poder. Deus vai fazer de você um canal. Deus vai fazer de você um condutor de glória. Um condutor de glória. As pessoas vão conhecer a glória, o poder, a grandeza de Deus através da tua vida. Então diga a Deus, eu estou aqui, Senhor. Olha para mim, meu Pai. Eu quero colocar minha vida no teu altar. Eu quero, Senhor, cumprir com o meu propósito. Eu quero, Senhor, ser usado pelo Senhor. Eu quero a tua unção sobre mim, eu quero o teu Espírito. Eu quero, meu Pai, me ajuda a ver o que eu não tenho visto. Me ajuda a enxergar o que eu não tenho enxergado. Senhor, me queima. Diga a Deus, se você não foi queimado,
Diga: eu preciso ser queimado, eu quero ser queimado, eu ainda não fui queimado, eu ainda não recebi o teu Espírito, Senhor. O fogo não ardeu dentro de mim. Senão a gente não muda. Esqueça quem está do seu lado. É tua oração, é você e Deus. Só diga a Deus: eu estou aqui, Senhor. A minha alma grita por Ti, a minha alma clama por Ti. O meu espírito grita, Senhor. Seja relevante nos céus. Se torne relevante nos céus. E você se tornará relevante na terra. Deixa Deus, o Espírito de Deus, te levantar e fazer de você uma pessoa relevante nos céus. E você será uma pessoa relevante na terra. Em nome do Senhor Jesus. Quais são os dons? Quais são os talentos? Peça a Deus: me ajuda. Revela a mim aquele que eu não sei. Me ajuda a desenvolver aqueles que eu já sei. Me ajuda, Senhor, e eu quero novos dons. Eu quero novos talentos. Eu quero, Senhor. Eu quero ser moldado para te servir. Você quer ser usado? Então abra o teu coração e diga a Ele: eu quero, Senhor. Eu quero ser moldado para te servir. Eu quero ser moldado. Eu quero ser moldado. Eu quero ser moldado. Eu quero. Chega de oscilação. Chega de inconstância. Chega de altos e baixos. Chega de um dia estar firme, outro dia estar fraco. Chega. Deixa Ele te levantar. Chega. Se levante no Espírito. Se levante no Espírito. Se levante, rasga o teu coração. Faz o teu coração bater num compasso acelerado agora. Porque Deus fala com você. E diga: Senhor, eu quero essa promessa. Eu quero ser moldado para te servir. Eu quero esta unção. Eu quero novos dons. Eu quero novos talentos, Senhor. Eu quero, Senhor. Eu quero, Senhor. Eu quero. Ninguém pode desejar mais do que você. Ninguém pode desejar mais do que você. Ninguém pode querer mais do que você. Ninguém. É você. Eu não posso querer mais do que você. Ninguém pode querer mais do que você. Aleluia. 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 Deixa Ele te guiar. Deixa Ele te guiar. Vai, Espírito Santo. Vai, Espírito Santo. Vai, Espírito Santo. Derrama dons aqui hoje. Derrama, Espírito Santo. Multiplica dons, Espírito Santo. Dá variedade de dons aqui hoje. Dê dons. Multiplica dons. Derrama, Espírito Santo. Rebachurianda, labachuri, canta, labachurianda, laes. Riba shuri handa lá siri canta lá bachuri handa lá siri handa lá. Ruba shuri canta lá. Reba shuri handa lá bachuri canta lá. Oh, aleluia! Receba o Espírito Santo. Receba a unção do Espírito Santo. Receba novos dons. Receba em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Receba novos dons. Receba em nome de Jesus. Quais são os dons que você quer? Quais são? Diga a Ele. Diga: eu quero, Senhor, eu quero. Eu quero, Senhor. Eu quero, Senhor, eu preciso, Senhor. Eu preciso. Aleluia. Aleluia. Deixa Ele derramar. Deixa Ele colocar dons novos sobre você. Deixa Ele te revelar.
os que Ele já colocou em você e só precisa ser desenvolvido. Tem muitos que Ele já colocou em você e você só precisa desenvolver. Tem outros que Ele vai derramar. Aleluia. Receba a presença de Deus. Receba a presença do Espírito Santo. Receba em nome de Jesus. Receba. Seja moldado. 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 Seja moldado para servir. Seja moldado para servir. Seja moldado para servir. Seja moldado. Seja moldado. Deixa Deus trocar o coração. Deixa Deus tirar o orgulho. Deixa Deus tirar a autossuficiência. Deixa Deus tirar a amargura. Deixa Deus tirar o egoísmo. Deixa Deus tirar a dependência, a necessidade de imagem. Deixa Ele te moldar. Deixa Ele te moldar. Deixa Ele te moldar. Aleluia. Nós somos, Senhor. Aleluia. Diga com a tua alma. Faz a tua entrega de corpo, alma e espírito. Não adianta nada ser superficial. Sabe por quê? Deus sonda coração. Deus sabe o que acontece no nosso coração. Deus sabe da verdade que está dentro de nós. Ele busca isso, a verdade no íntimo. Ele quer te levantar. Deixa Ele te moldar. Deixa Ele te moldar. Deixa Ele te moldar. Para você servi-lo. Para você cumprir com o teu propósito. Para você cumprir com a tua missão. Para que o seu dom seja plenamente desenvolvido. E novos sejam derramados sobre a tua vida. Moldado para servir a Deus. Aí está o nosso futuro. Aí está o nosso destino.